Vamos lá então. Tá tudo normal por aqui, viu? Nada. Vamos iniciando então o nosso estudo de hoje. Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral. Nós estamos no primeiro item, as virtudes e os vícios. Nós iniciamos esse capítulo, esse item na verdade, né? E esse capítulo também, no nosso último encontro. E nós tivemos a oportunidade de fazer a introdução na questão 893, quando nós tivemos aqui qual a mais meritória de todas as virtudes. E nós estudamos sobre algumas das virtudes, né? E eu queria fazer aqui uma recapitulação com vocês, antes da gente continuar nas questões seguintes, porque esse é um tema bastante valioso, né? Então, só para a gente lembrar que as virtudes, elas são entendidas, são analisadas, né, sobre vários aspectos. Então nós temos desde as virtudes filosóficas, por exemplo, onde nós tivemos Platão, tivemos também Aristóteles, que fizeram uma avaliação sobre as virtudes humanas de um modo geral. Temos as virtudes da religião, esse é importante também, inclusive conhecida, né, como as 7 virtudes cristãs, e inclusive na própria Bíblia, em Gálatas, nós temos também ali algumas virtudes, né? Por exemplo, num trecho dizendo: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? E aqui então algumas religiões também trazem as suas virtudes, né? Como o budismo, hinduísmo, judaísmo, islamismo, taoísmo, também trazem listas. Não que uma lista seja melhor do que a outra, mas cada filosofia constrói a partir da sua visão as virtudes, né? Uma lista de virtudes, uma relação de virtudes que aquele seguidor deve observar. E aí a gente lembra que, juntando todas essas virtudes, nós temos então ali o modelo ideal, né? Inclusive Jesus, sendo ali o Espírito puro por excelência, ele então traz para nós ali todas as virtudes na sua máxima vivência, assim como também todos, né, os espíritos que alcançaram essa condição, né? Primeiro, não existe doutrina perfeita, né, soldado? Porque quem construiu também não traz a perfeição, né? Nós temos um modelo para seguir, né? Então, e quando nós falamos em virtudes, todas elas trazem, né? Inclusive as próprias religiões. Não existem religiões perfeitas, mas a mesma coisa nós podemos dizer que todas as religiões vividas na sua verdadeira essência são capazes de espiritualizar os homens, né? Então, todas elas ali apresentam os seus valores também. Nós temos inclusive as virtudes também trazidas para nós na psicologia. No caso, por exemplo, sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência, né, dentre outras, né? E aí então a gente vai trazendo ali várias outras relações. As mais conhecidas, né, nós lembramos sempre, que elas foram criadas, né, e popularizadas principalmente na Idade Média, num poema épico chamado Psicomaquia de Prudêncio, que é uma lista das 7 virtudes, chamada dos 7 pecados capitais, né? Então, se você tem os pecados capitais, você tem também as virtudes. E aí então a oposição, né? A castidade é uma das virtudes, a luxúria é um dos pecados, a caridade é a virtude, a avareza é o pecado, a temperança é a virtude, a gula é o pecado, diligência é a virtude, preguiça é o pecado, paciência é a virtude, ira, o pecado, bondade é a virtude, inveja é o pecado, humildade, é a virtude, e vaidade é o pecado, né? Então, enfim, nós temos ali várias e várias listas apresentadas também, né? Os próprios romanos também tinham ali suas listas de 19 virtudes.
dentre outras, né, que vão sendo criadas pelo mundo afora. Enfim, né, bom dia, Andréia. Enfim, se todas elas, se nós conseguíssemos seguir pelo menos 10% delas, já seria bastante coisa. E o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é o quadro de virtudes de Aristóteles. É um quadro bem interessante, ele é bastante didático, não é apenas ali a citação, mas ele traz ali fazendo uma comparação, né, desde um vício que é o vício do excesso, como também é o vício da deficiência, né? Então eu queria ler para vocês, para a gente poder fundamentar aqui esse estudo sobre virtudes e vícios. Lembrando sempre, né, que como a gente comentou, já comentou nos estudos anteriores, nós precisamos, para fazer aquela reforma íntima que a doutrina espírita apresenta para nós com tanta frequência, é necessário, inicialmente, nós sabermos diferenciar o que é um vício, o que é uma virtude, depois fazermos uma autoanálise para saber o que nós temos desses vícios e o que nós temos dessas virtudes e em que graus eles aparecem, e depois então fazermos o trabalho de transformação propriamente dito. Então eu não posso, inicialmente, dizer que eu estou fazendo a minha reforma íntima se eu não sei o que eu tenho que fazer. É aquela mesma coisa, né? Eu preciso me tratar, né? E qual é o problema que eu tenho? Eu não sei. Então primeiro você tem que saber qual é o seu problema para poder ser tratado inicialmente. Né? Bom dia, embaixador. Então nós temos aqui nesse quadro, que ele é bastante interessante, o próprio nome, como eu disse para vocês, quadro das virtudes de Aristóteles, né? Porque ele coloca para nós, aqui seguindo textos filosóficos, ele diz assim, numa das citações, em especial aqui, deixa eu ver, no livro Ética das Virtudes, né, diz assim para nós, deixa eu ver aqui, tal, ele diz assim, né, a virtude está no meio, tal, ele diz assim, deixa eu ver aqui, não é esse trecho, esse aqui. Aristóteles, aluno de Platão, definiu uma lista maior, que no caso Platão tinha definido, né, que só para a gente poder entender aqui, né, Platão, no livro 4º da República, definiu 4 virtudes de uma pessoa: temperança, prudência, que é no caso a sabedoria, fortaleza, que é a força, a coragem, e a justiça. Então, temperança, prudência, nesse caso a sabedoria, né? Um indivíduo prudente, ele, pela sabedoria, ele consegue definir a forma como ele deve agir, a intensidade, analisar as consequências, né? Então tudo isso é prudência. Então a temperança, prudência, fortaleza e justiça, essas são as virtudes trazidas por Platão. Essas virtudes vieram a ficar conhecidas como as virtudes cardeais, também conhecidas como virtudes cardinais ou virtudes humanas, por representarem as virtudes centrais do ser humano, segundo Platão. Aristóteles, aluno de Platão, definiu uma lista maior e dividiu-a em 2 tipos de virtudes, morais e intelectuais. As virtudes morais dizem respeito ao caráter, as intelectuais, à sabedoria. E aqui então uma citação do livro Ética Nicômano, no livro 1º, Aristóteles diz assim: porquanto dizemos que algumas virtudes são intelectuais e outras morais. Entre as primeiras, as virtudes intelectuais, temos a sabedoria filosófica, a compreensão, a sabedoria prática. E entre as segundas, nesse caso as virtudes morais, nós temos a liberalidade e a temperança. Com efeito, ao falar do caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante. No entanto, louvamos também o sábio, referindo-nos ao hábito, e aos hábitos dignos de louvor chamamos virtudes. Então vamos a elas aqui analisar essa tabela feita por Platão. Ele diz assim: esfera da ação e das emoções. Aí que então essa esfera da ação e das emoções nós vamos encontrar as circunstâncias. E aí depois nós veremos então de que forma que nós agimos diante dessas circunstâncias. Essa aqui é a parte bacana aqui dessa tabela, né? Então, diante do medo, a virtude, que é o meio termo
ou o termo justo, né? Diante do medo, a coragem. O vício por excesso, a temeridade. O vício por deficiência, a covardia. Desejo de prazer, nesse caso, comida, bebida ou sexo. A virtude é a temperança. O vício por excesso, a libertinagem ou autoindulgência. E o vício por deficiência, a insensibilidade. Diante do dinheiro e riquezas, a generosidade e a virtude. O excesso, o esbanjamento e a exorbitância. O vício por deficiência. É a mesquinhez ou a baixeza. Honra e desonra. Magnanimidade é a grandeza da alma. O excesso é a vaidade, a vanglória. E por deficiência é a modéstia. Então até a modéstia, em muitos casos, acaba se tornando uma deficiência. Até a indulgência também acaba se tornando uma deficiência. Porque diante do erro do outro, ou do nosso próprio erro, essa autoindulgência ela acaba se tornando exatamente um vício. Porque já que eu sou fraco, eu reconheço a minha fraqueza, eu não vou me condenar pelo erro que eu pratiquei. Então acaba sendo um desculpismo que nós utilizamos em nome de uma autoindulgência. O que mais que ele coloca para nós? Aqui também honra e desonra ele coloca aqui, né? Ambição justa ou prudente. Essa ambição justa, quando se fala em ambição, de imediato nós classificamos como um vício. Mas como é uma ambição justa, é aquela motivação que nós temos para uma conquista. O excesso, a ambição desmedida, e o vício por fraqueza ou por deficiência, a falta de ambição. Olha só, então, a falta de ambição também acaba sendo muitas vezes uma grande deficiência que nós temos um vício. Porque o indivíduo que não tem o mínimo de ambição, ele não tem motivação, ele não tem objetivos. Simplesmente vive num conformismo. Então a falta de ambição também é a mesma coisa que eu falei para vocês anteriormente. O orgulho, que é o ingrediente divino, se o indivíduo não tem orgulho por aquilo que ele faz, ele é desleixado, ele não tem também a mesma motivação. Ele simplesmente não se valoriza por aquilo que ele faz. O excesso de orgulho acaba sendo uma deficiência, uma imperfeição. Antes de continuarmos, né, a Jane colocou, né, preciso me conhecer para praticar tudo isso, né? Aí complica, né? Onde coloca o meu orgulho, né? O que é caráter, né? Para mim é a unidade entre pensamento, palavra e ação. Então eu preciso de um requisito valioso, né? Praticar esses valores na minha vida. Né? O mais importante de tudo, né, Jane, para a gente conhecer as virtudes, o mais importante como virtude também é conhecer o equilíbrio. Porque para uns é uma virtude, para outros acaba sendo uma deficiência. Se nós pegamos, por exemplo, na nossa vida comum, aquela pessoa que é carinhosa, que é tolerante, muitas vezes com os filhos, na educação da família, né? Aquele indivíduo que é um profissional, mas ele é um profissional muitas vezes motivado demais, para aquele que sofre a consequência dessa motivação, aquilo se torna uma deficiência. Então a gente encontrar o equilíbrio, principalmente no meio de uma relação social, seja na família, seja no ambiente de trabalho, em qualquer lugar que seja, para nós é a parte mais difícil. Para isso nós temos então um modelo, né? O que ele faria se estivesse na minha condição. E depois continua para nós aqui. Vamos lá só para a gente fechar aqui as virtudes de Aristóteles. Numa situação de cólera, de ira, aquela raiva, né? A virtude é a paciência. O vício em excesso, a irritabilidade. O vício em deficiência é a indiferença, a apatia. Autoconsideração. Então, quer dizer, eu me valorizo de alguma forma. A consideração por mim mesmo. A virtude, a veracidade. Quem eu sou exatamente? Qual é a minha realidade? A virtude é o vício por excesso. É o orgulho, a jactância, né? Porque eu sou, porque eu posso. E o vício por deficiência é a depreciação,
a autoironia. Então essa depreciação, porque eu não presto, porque eu não sou bom o suficiente. Então essa autoconsideração, como eu me reconheço. Então é por aquilo que eu sou, é por aquilo que eu acho que sou, tanto em excesso, ou aquilo que eu acho que eu sou em deficiência. Conversação, espirituosidade. Então, diante da conversação, eu tenho que ter essa espirituosidade, essa moderação na fala, no que eu vou falar. Então, a virtude, espirituosidade. O excesso, bufonaria ou a zombaria. E, pela deficiência, o vício é a grosseria, a rudeza. Quantas vezes, né, em rodas sociais, em família, entre amigos, entre pessoas conhecidas ou entre desconhecidos, nós ouvimos então aquelas conversas, a gente fica meio chocado com o que as pessoas falam, né? Muitas vezes ironia demais, agressividade demais nas palavras, um vocabulário de baixo calão, expressões chulas. Então, na verdade, diante da conversação, a espirituosidade. É aquela moderação, né? Essa educação interpessoal, né, soldado? Muitas vezes se fazem muitos cursos sobre isso. Principalmente quando se fala sobre inteligência emocional, aquela coisa toda. Só que é uma coisa bastante curiosa, porque nesses treinamentos, nesses cursos de coaching que nós vemos, né, é muito comum você dizer para as pessoas como elas devem se comportar, sem que as pessoas tenham a virtude para se comportar dessa forma. Então, na verdade, é uma conduta artificial. Ela não é uma conduta natural. Porque, como Aristóteles lembra, há a necessidade de você fazer com que essas virtudes se tornem um hábito. Porque é o hábito que traz a virtude. Né? Pois é, então a pessoa vai interpretando o papel de virtuosidade sem que ela tenha isso. E o mais curioso é, bom dia, Dima, conforme você vai vivendo isso, vai chegar uma hora, usando aquela expressão da máscara social, chega uma hora que a máscara cai, porque você não consegue ser virtuoso o tempo todo, interpretar o papel de virtuosidade, se você não tem essas virtudes, né, bem enraizadas dentro de si. Então é através do hábito, da prática, então é o estudo, o exercício constante, e por isso a gente lembra sempre, né, que aquele ensinamento que Emmanuel traz para nós, que fora da caridade não há salvação, a relação que nós temos com os indivíduos diante dessa situação de necessidade, em que você se doa em nome do amor ao próximo, você pratica constantemente as virtudes. E a última para nós aqui, nós temos então a conduta social. Diante da conduta social na relação com as pessoas, nós temos a virtude, é a amizade. E essa amizade vai se tornar mais profunda ou mais superficial, de acordo com a relação que nós temos com as pessoas. Às vezes você pode encontrar uma pessoa, por exemplo, num supermercado, num shopping, num ponto de ônibus, num estacionamento, e esse sentimento de amizade, mesmo que você não conheça a pessoa, você aplica ali o respeito, a consideração, a atenção. Ao contrário disso, você tem nessa conduta social a subserviência, que é o excesso, quer dizer, você é tão amigo, que você se torna um servo, que é a servilidade, a subserviência. Ou o contrário, é a rabugice, né? Aquela pessoa rabugenta. Então você tem ali em todas essas virtudes que não foram colocadas por Aristóteles, nessas situações todas, se nós observarmos isso, estudarmos, avaliarmos o nosso comportamento nas mais variadas situações e trabalhar para pôr em prática tudo isso, já é para nós o suficiente para iniciarmos uma boa jornada. Li para vocês tudo isso para a gente fazer essa introdução, aqui da questão então, primeiro, lembrando a questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Foi isso que nós estudamos, somente essa questão no nosso encontro anterior, né? Em que eu trouxe para vocês também aqui uma relação de virtudes. Então a gente fez aqui uma breve recapitulação. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, né, como diz ali o próprio Espírito Verdade, o verdadeiro espírita é aquele, né, que
contém, né, que se esforça para conter as más inclinações. O esforço já é uma demonstração de virtude, mesmo que haja a falha, a queda, a dificuldade. Mas o esforço já é o início. Então ele coloca a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. E nessa caridade mais desinteressada, como a gente já conversou, a caridade é a soma de todas as virtudes. Para quem já fez trabalho voluntário, seja ele qual for, não importa qual seja ali, ou não apenas o trabalho, mas já teve ali o gesto, né, de praticar a caridade numa determinada situação, a gente vai observar que várias virtudes foram postas em prática. Então você percebeu a necessidade do outro. É a compaixão, é a solidariedade, a generosidade, muitas vezes a paciência diante da dificuldade que o outro apresenta, a tolerância, a indulgência. Então, quem vivencia com frequência um trabalho caritativo, consegue perceber que para cada indivíduo nós temos ali a aplicação de diversas virtudes. E isso é o mais valioso nesse exercício constante da prática da caridade. A Jane colocou, né, por isso eu falei sobre retidão, né, o exercício da verdade, né, então preciso ser verdadeiro, ser justo, ser atento, estar vigilante, ser puro e repleto de amor. Aí complica, né, estou no exercício caminhando, né, todo mundo, né. Depois, então, na questão 894, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm que lutar contra a própria natureza e conseguem superá-la? Nesse trabalho que eu falei para vocês, então, num trabalho voluntário, em que a caridade acaba sendo ali o propósito maior, de acordo com a necessidade que os outros apresentem, nós temos, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham naturalmente, preocupados realmente com a necessidade do outro, se esforçam, se doam. Outros fazem isso um compromisso, mas é aquele compromisso em que você tem que fazer força para fazer as coisas. Mas mesmo assim você consegue vencer. É você olhar para o outro, não sentir aquela simpatia, mas mesmo assim você faz em nome de um propósito, de uma causa maior. E há aquele que simplesmente não olha. Então a gente pega, por exemplo, dentro do nosso meio espírita, só para a gente ter uma referência. Bom dia, Márcia. Só para a gente poder ter uma referência. Pega aquele, por exemplo, no meio espírita, como Chico Xavier, como o trabalho que o Divaldo faz, e outros tantos anônimos que nós encontramos, né, que são trabalhadores de instituições, são espíritas que, embora não reconhecidos, dentro do meio acadêmico espírita, podemos dizer assim, mas que trabalham ali silenciosamente na caridade, nas suas instituições e tudo mais, esses fazem isso automaticamente, acordam todos os dias com a mente já programada para todo o trabalho que precisa ser feito. E fazem disso a sua razão de viver. Vivem em nome desse amor ao próximo, porque ele não sente tranquilidade vendo o outro sofrendo. Agora, para outros é assim: ai meu Deus, hoje eu tenho que ir lá porque eu tenho que fazer aquele trabalho. Mas mesmo assim eu vou. Mas se hoje fosse feriado e não fosse atendimento nenhum, eu poderia fazer outra coisa mais interessante. Então a gente vê que, inclusive, essa labor-terapia tão indicada pelos espíritos, né, que fazem parte, esse trabalho que faz parte dessa relação de terapêuticas que muitas vezes precisamos pôr em prática, né? Então o indivíduo vai até um centro espírita para poder fazer um tratamento, e é indicado para ele o passe, é indicado para ele o curso, as palestras, a evangelioterapia e o trabalho voluntário. Faz parte desse pacote de tratamentos, né? Então, para ele, o mais prático é fazer ali o estudo, que é mais tranquilo. Mas para fazer o trabalho voluntário, então ele tem que se sacrificar. Sacrificar o seu horário, sacrificar a sua agenda, sacrificar os seus interesses, sacrificar as suas imperfeições. Quando ele põe em prática, então ele consegue, de fato, vivenciar
essas virtudes, mesmo que seja ali com esforço. Por isso é colocado nessa questão. Há aqueles que a caridade é um impulso espontâneo. Para outros, tem que lutar contra a própria natureza, mas mesmo assim ele faz. Qual desses dois é o mais meritório? Antes de começarmos, a Jane colocou, né, o problema é o crachá, né, pendurar um e ser simples, né, por isso, porque a gente tem alguns crachás dourados que ficam pendurados, né, Jane, porque acabam alimentando o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Então, esse anonimato, essa simplicidade no exercício da virtude, talvez seja o exercício mais difícil para nós, né? O Dudu colocou, né, adoro trabalhar na caravana, né, saio de lá leve e feliz. Acaba se tornando um hábito, né, Dudu? O hábito que é a melhor parte que faz, o hábito é aquilo que mais fortalece em nós essas virtudes. O soldado colocou, né, o mais meritório é o que luta para se superar, né, veremos aqui. A Angelina colocou, tem uma senhorinha de 98 anos que é cadeirante, né, respira com a ajuda de oxigênio. Mora em casa alheia, mas é um doce de pessoa, né, o tempo todo agradece a Deus, né, sabe valorizar aquilo que tem, né. Então a resposta dos espíritos. Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabeis que nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção, se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda parte e de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos, e a única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. A intenção má, olha só como eles colocam, só de você ter a intenção de fazer o mal, já é uma exceção monstruosa. Olha só a intensidade da coisa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também na terra, quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então a resposta dos espíritos é colocado para nós, né? Qual é o mais meritório? Aquele que já alcançou a virtude ou aquele que está trabalhando para conquistar? Ele coloca para nós que todos são virtuosos nesse caso, todos são meritórios, porque aquele que vive espontaneamente a virtude, ele não nasceu com essa espontaneidade, mas ele teve a necessidade de enfrentar também suas lutas em determinado momento. Então agora ele conquistou. Ele já tem a conquista realizada, mas ele teve que trabalhar, muitas vezes até de uma forma mais dolorosa do que aquele que hoje luta. Então todos aqueles que são virtuosos, que hoje nós nos espelhamos, como nós vemos, né, a referência de caridade para nós é o Chico, né, pela bondade, pela simplicidade, pela generosidade que ele apresentava. Mas se nós pensarmos no Chico Xavier no passado, em suas existências anteriores, quantas lutas foram enfrentadas, né? Quantos desequilíbrios, quantos desvios em seu caminho da virtude ele acabou tomando por causa de suas fraquezas, de suas tendências. Então aqueles que não são hoje, o serão no futuro. E aqueles que são hoje, nós olhamos para o passado para reconhecer as suas lutas. Seguindo aqui para nós orientações de Miramês, antes a Didima colocou, né, acho que o que mais nos falta é agradecer aquilo que temos, né? A gratidão também é uma virtude, né, Didima? Gratidão não apenas a gratidão divina, porque para muitos é muito mais fácil você falar obrigado numa prece agradecendo a Deus do que você falar obrigado para aquele que está do teu lado, que te prestou um serviço, que te deu ali um auxílio, né? Então, para nós, até mesmo a gratidão, ela tem assim ela tem ali a sua graduação também, né? Vamos aqui então. Ingentes esforços. As leis espirituais não violentam ninguém. Elas, inspirando todos os seres, procuram despertar-lhes os conhecimentos adquiridos nas experiências de cada dia. O espírito deve procurar esforçar-se todos os dias no aprendizado comum a todos os seres, que nesse ingente trabalho de melhorar
o que lhe falta será suprido pelas bênçãos do Criador. Não há quem fique sem o amparo da divindade. Onde quer que estejamos, aí Deus se encontra. E se abrirmos a porta do coração, ele passará a ficar mais visível na nossa consciência. Quando começamos a entender essa ciência de vida, será mais fácil nos prepararmos para o banquete de luz na intimidade da vida. Quanto à indagação sobre por que essa diferença de uns que se esforçam usando as últimas forças para melhorar, enquanto outros, com poucos esforços, vencem com facilidade muitos problemas, deixando em seguida muitos vícios e hábitos que incomodam a consciência, respondemos que os que com facilidade estão no aprendizado assimilando e vivendo as lições do Evangelho é por terem muita vivência nesse campo de reformas, e a tiveram em vidas passadas, ao passo que os companheiros que encontram muitas dificuldades no aprendizado podem estar começando agora as mudanças internas. Isso é comum nas escolas religiosas e filosofias diversas. Quando encontramos certos irmãos envolvidos no fanatismo religioso, é sinal de que estão iniciando agora as primeiras experiências no certame moral evangélica, e se deslumbram de tal modo que chegam ao fanatismo. Entretanto, o tempo cuidará deles e acertará seus passos nas sendas da luz. Antes de continuarmos, eu queria valorizar, destacar essas colocações aqui que Miramês trouxe para nós agora, a respeito dessa ideia do fanatismo, assim como também muitos daqueles que têm dificuldade no início do caminho. O fanatismo religioso é sinal de que aqueles irmãos estão iniciando agora as primeiras experiências no certame da moral evangélica. E eles se deslumbram tanto, como diz Miramês aqui, se deslumbram tanto de tal modo que chegam ao fanatismo. Então é bastante curioso nós vermos que o pior é aquele que não procura se evangelizar, aquele que não tem interesse, que vive ainda a intensidade de todos os seus vícios. Mas aquele que muitas vezes exagera nas virtudes ou na cobrança das virtudes, são aqueles que estão se deslumbrando com esse começo. Porque assim acontece com todas as paixões, né? Uma pessoa apaixonada, por exemplo, seja por outra pessoa, seja por um trabalho, seja por uma atividade qualquer, essa paixão ela é sempre exagerada, mas depois ela acaba se acalmando e depois segue o seu curso natural. As mesmas coisas acontecem também dentro das filosofias. Muitas vezes nós ficamos tão apaixonados pela ideia que chega ao desequilíbrio. Mas a gente tem que valorizar porque é o início da jornada. E continua para nós aqui. São caminhos de todas as criaturas no alvorecer do entendimento. Então é importante a gente reconhecer o início da jornada, porque o início nunca é o início tranquilo. Ele sempre é o início com sacrifício, com desequilíbrios, com dificuldades. Para depois, então, quando o caminho foi realmente engrenado, vamos dizer assim, ele então segue com mais tranquilidade. Então todo o início é um início difícil para nós. São caminhos de todas as criaturas no alvorecer do entendimento, onde a luz é o ponto alto para as claridades da alma. Os irmãos que já têm progresso realizado encontram facilidade nas lutas por terem começado antes. O mérito é de conformidade com o avanço espiritual. O bem se lhes tornou realizado, se tornou condicionamento. O bem se lhes tornou condicionamento, exercitando a prática há muito tempo. A doutrina dos Espíritos constitui essa misericórdia para a humanidade, ofertando meios e métodos de todas as ordens no preparo dos espíritos, libertando-os de todos os tipos de infortúnio e paixões inferiores. O que Jesus falou ao povo de sua época, a ouviram em Lucas capítulo 10, versículo 24. Muitos dos chamados profetas atuais vão se arrepender. Não, está aqui em cima, espera só um pouquinho.
o que Jesus falou ao povo de sua época, a doutrina dos Espíritos pode dizer agora. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então aqui Lucas 10, 24. Muitos dos chamados profetas atuais vão se arrepender de não terem escutado a voz do pastor pelos canais da doutrina dos Espíritos na revelação das leis espirituais que comandam a vida. Eles não quiseram ouvir nem ver, com desculpas de que era a voz de Satanás. Os religiosos criaram esse personagem e ele passou a viver ligado às mentes invigilantes dos seus criadores. Deus, sendo onisciente e todo amor, não iria criar espíritos destinados eternamente ao mal, e ainda mais perseguindo os que desejam somente a luz. Os maiores demônios que conhecemos são as nossas fraquezas, que se chamam orgulho, ciúme, inveja, egoísmo, ingratidão e preguiça. Daí partimos para muitos outros que moram dentro de nós. Trabalhemos para transformá-los no amor ao nosso trabalho individual, estabelecendo luz nos nossos corações e paz nas nossas consciências. Então aqui Miramês trazendo para nós algumas reflexões importantes sobre essas questões. Próxima questão 895. À parte os defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? Então, tirando aquilo que está bem claro, qual é aquele mais característico? O interesse pessoal. Aqui ele traz para nós, ele discorre aqui algumas reflexões em torno dessa questão, mas o indício de um vício ou de uma virtude que acaba não sendo percebida, mas principalmente aquele que é mais claro e mais percebido, é o interesse pessoal. Porque o interesse pessoal ele fica sempre no fundo de qualquer ação. Então eu posso, por exemplo, fazer a caridade com interesse pessoal. No caso, por exemplo, a minha autopromoção, a minha culpa. Eu posso ter amigos com interesse pessoal. Eu posso, por exemplo, mostrar o meu conhecimento com interesse pessoal. Eu posso mostrar humildade com interesse pessoal. E assim a gente vai classificando todas aquelas virtudes, por exemplo, que na verdade encobrem uma imperfeição que atua de um modo silencioso. Erasto ele diz para nós, uma frase bastante interessante, que Deus nos julga pelas nossas intenções. Então, nesse caso, e nós encontramos isso nos textos que chegam para nós descrevendo a vida dos espíritos no plano espiritual, que muitos daqueles que se encontram presos em regiões de sofrimento acabam alegando que durante suas vidas aqui no mundo material eram espíritos virtuosos, eram indivíduos virtuosos. Mas a pergunta é, se eram os virtuosos, por que se encontram nessa faixa de sofrimento? Exatamente porque ali a máscara da virtude fica para trás e o interesse pessoal, que na verdade é o egoísmo, acaba então os conectando, né, a essa faixa de sofrimento. Então o interesse pessoal é aquilo que nós temos que observar de mais especial nas nossas condutas. Se nós olharmos, por exemplo, nos trabalhos que nós fazemos num centro espírita, qual é a motivação que eu tenho para fazer, por exemplo, uma palestra, para fazer um trabalho mediúnico, para participar de um trabalho assistencial? É aquele crachazinho, né, que a Jane comentou acima? É o egoísmo, né, porque o interesse pessoal nada mais é do que o culto ao próprio ego. Então, muitas vezes, o meu trabalho naquele local me dá aquela sensação de poder. E essa sensação de poder, na verdade, é um interesse pessoal, porque isso me alimenta a minha vaidade, alimenta o meu orgulho. Então diz assim para nós a resposta a Kardec. Então, à parte os defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, então se o indivíduo é, por exemplo, extremamente orgulhoso, está na cara que ele é orgulhoso.
se ele é egoísta, se ele é agressivo, se ele é isso, se ele é aquilo. Ok. Mas qual é aquele que passa assim, bem despercebido, aquele que é bem sutil? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. A gente lembra que a pedra de toque ela era utilizada antigamente para poder fazer ali a verificação se o metal que estava sendo utilizado para o comércio era um metal legítimo ou se era uma falsificação. Então pegavam cobre, por exemplo, encobriam com um banho de ouro e aí esfregava na pedra de toque e rapidamente o cobre era desmascarado. Então a mesma coisa acontece também com a virtude. Então, nesse caso é colocado as qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem para o mundo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar aqui a definição correta aqui, que está com erro aqui na digitação. Diz assim: pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, nessa resposta mostra para nós que aquilo que eu tinha colocado, essa simulação ou essa interpretação de virtude que nós colocamos lá no início, naquela nossa introdução, é algo que acaba sendo testado nas situações mais comuns. Então, a demonstração de humildade, a demonstração de generosidade, a demonstração de uma virtude qualquer na relação cotidiana, ela vai se revelando principalmente nas situações mais extremas. Porque é muito fácil a virtude num ambiente de equilíbrio. Nas situações mais problemáticas, é ali então que essa virtude vai ser colocada à prova. E é então que vai ser demonstrado ou a intensidade dessa virtude ou as dificuldades que o indivíduo vai ter. Jane colocou para nós, é simples e muito complicado. Cala-te, ajuda e procura compreender o outro. Recolhe-te e, na prece sincera, teremos a companhia do Divino Amigo para ajudarmos os irmãos em provas. Então, Frei Luís colocando para nós aqui. A gente lembra sempre, Jane, que os Espíritos falam para nós que o importante é a prática, mesmo que essa prática seja diante de imperfeições. Porque não adianta a gente esperar assim, eu vou esperar eu estar em condições de começar a fazer esse trabalho virtuoso. Então, se nós esperarmos a nossa transformação teórica para depois começar a demonstração da vivência prática, é algo que a gente nunca vai alcançar. Então é aquela coisa, faça com dificuldade, mas faça, porque o aperfeiçoamento vem exatamente com o exercício. Então ninguém vai conseguir nenhuma realização se esperar o momento certo apenas na teoria para iniciar. Então é colocado para nós: cala-te, ajuda e procura compreender o outro. Já é o começo, Então, quer dizer, fique em silêncio e faça o que tem que fazer. Mesmo que seja diante daquela dificuldade, que é o que nós estamos vendo, inclusive, estudando no livro Ação e Reação, que nós vimos ontem, que são aqueles trabalhadores naquela instituição de recolhimento daqueles espíritos sofredores. Muitas vezes o indivíduo trabalha ali criticando, reclamando, mas ele está trabalhando, é o momento dele. É o início de uma transformação. Não se pode esperar a generosidade para um espírito que começa agora a transformação.
O Dudu colocou para nós, né, acho que ainda há um conflito dessas virtudes ou algumas delas, quando a gente perdoa, né, e a minha consciência diz o que falo, né, quando praticamos a indulgência e logo vem a seguir o julgamento sem pensar de um fato ocorrido e por aí vai. Né, e vejo que as nossas tendências pretéritas ainda aguçam muito em meu íntimo interior, né, conseguindo falar mais alto às vezes que o que eu queria desejar de verdade, né? Sim, Dudu, o que você quis colocar, e na verdade o que você coloca aqui, as tendências pretéritas, elas não são pretéritas, são tendências atuais, tanto que elas existem. Né? Então elas continuam sendo uma tendência. Mas a gente lembra sempre que é aquele gráfico que eu coloquei para vocês naquela ilustração. Né? Nós temos ali uma balança, usar a ideia da balança que fica mais clara. De um lado você tem os vícios, do outro você tem a virtude. Você nunca vai esvaziar um prato para encher o outro. Então você tem ali todo o prato de vícios carregado, preenchido. Aí você tira tudo dali e joga para a virtude de uma hora para outra. A gente sabe que não é assim. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando aqueles pesos, né, que ficam, vamos colocar assim, areia, que fica mais fácil. Então você tira uma pitada de areia daqui, você coloca para lá, tira outra pitada, coloca para lá. Só que muitas vezes essa pitada que você coloca é do mesmo tipo, do mesmo vício em oposição à virtude. Então, ao mesmo tempo que você tem a generosidade, você tem a desconfiança, você tem o seu egoísmo. Muitas vezes a compreensão que você tem acaba entrando em conflito com a intolerância, com a impaciência. Então, na verdade, é assim, você vai encontrar esses contrastes, né, essa divergência na sua análise. E é aí exatamente que entra o conflito dentro de você, o conflito dentro de nós. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo. De que forma que você vai lidar com esse conflito? É através dessa luta íntima. Então essa luta que a gente vai assim, olha, eu sei que eu não devo, mas eu estou fazendo, mas eu vou continuar tentando. É o esforço que vai determinar se aquele seu prato da virtude vai continuar enchendo ou se você vai voltar para os seus vícios. Então é natural. O mais importante que mostra para nós essa conquista que nós estamos alcançando é quando você faz uma coisa dessa e você sente o conflito dentro de você. Porque mesmo que você sinta o conflito e que você ceda, que você perca por isso, que você perca esse pouco que você conseguiu, mostra que você se autoconheceu, que você reconheceu a sua dificuldade. Porque aquele que não se reconhece, é perca mesmo, tá certo? É que eu não queria dizer perca, eu queria estar pensando em outra ideia. Mas o conflito que você identificou já é para você algo importante porque você está se autoconhecendo. E esse autoconhecimento é fundamental. Agora, porque aquela maioria que simplesmente não se preocupa com essa reforma íntima, com esse trabalho de transformação, ele simplesmente fala assim, olha, eu não gosto e pronto. Isso é problema seu. A consciência não fala assim, poxa vida, mas seja um pouco tolerante e tal. Então, às vezes, a gente luta contra a nossa tendência, muitas vezes nós perdemos essa luta, mas a consciência alertou. Esse despertamento da consciência mostra para nós que é um passo a mais que nós demos. Então é um trabalho difícil, é um trabalho contínuo, essa luta de nós contra nós mesmos, mas o importante é a perseverança, que também é uma virtude. Essa perseverança, ou você pode desistir. Então eu errei hoje, depois eu errei amanhã, aí amanhã eu erro menos. Chega uma hora que eu falo assim, olha, agora eu consigo controlar. E é aquilo que a gente tinha falado, né? Nós temos um percurso importante das nossas ações. Aquilo que é o mais impulsivo é a atitude. Então você faz a coisa errada. Então, por exemplo, a gente estava fazendo uma comparação há um tempo atrás, estudando, a respeito da nossa agressividade. Ou da nossa pacificação. Então, a tendência natural do agressivo, ele é agredir fisicamente diante de uma situação provocativa. Ele não pensa, ele simplesmente agride. Na segunda situação, ele não vai agredir, mas ele vai querer agredir.
Na terceira, ele não agride, mas ele xinga. No quarto, ele não xinga, ele só resmunga. Depois no outro, ele não resmunga, mas a cabeça dele fica fervilhando. Depois no outro, ele fica fervilhando, mas ele se arrepende. No outro, ele se acalma. Então a gente percebe assim que você manter a calma no seu pensamento e você ter uma agressão física, tudo faz parte do mesmo tipo de tendência que é a agressividade. Mas nós vamos percebendo que a mudança vai mudando gradualmente, conforme nós vamos evoluindo. E isso vai acontecendo em todas as situações. Inicialmente eu sou egoísta, eu falo não. Depois eu falo aquele não mais ou menos, aí eu falo aquele sim reclamando, depois eu falo sim lamentando, depois eu falo sim tranquilamente. Então tudo isso que acontece de uma forma gradual. Não adianta a gente imaginar que isso vai simplesmente acontecer de uma hora para outra. Que é o que todo mundo imagina. Inclusive o próprio mundo nosso acaba sendo muito intolerante com isso, porque se imagina, diante das crenças que nós temos hoje, que são as crenças dominantes, vamos dizer assim, que o céu que você vai alcançar vai aparecer para você de uma hora para outra. E que hoje você está habilitado a entrar ao céu e o outro não está. E na verdade assim, né, nós temos várias oportunidades a mostrar essa transformação, porque nessa única nós não vamos conseguir. Aí nós olhamos, por exemplo, para alguém que é espírita, para alguém que é católico, para alguém que é evangélico, e diz assim, olha só, ele se declara como evangélico, mas olha como ele se comporta. Quer dizer, para nós julgar o outro, né? E nós, como espíritas, estamos fazendo a mesma coisa. Criticando o outro por aquilo que ele não faz. Então, na verdade, todos estão nesse trabalho de transformação. Alguns mais apaixonadamente, outros mais discretamente, mas todo mundo faz esse trabalho. Continuando para nós, vamos lá. A Angelina colocou aqui embaixo, através dos erros reconhecidos e trabalhados, né, chegaremos aos acertos. Então a gente erra, reconhece, tenta de novo, não é um trabalho fácil. Seguindo aqui então para Miramês, vamos lá. Ele diz aqui para nós, interesse pessoal. Vamos aqui então analisar as ilustrações trazidas por Miramês. A marca mais visível da inferioridade da alma é o interesse pessoal. Gesto este nascido do egoísmo e por vezes do orgulho. Quando o espírito descobre que tudo pertence a Deus, que todos somos seus filhos e herdeiros dos bens, e que os bens, quando os possuímos, são de duração efêmera, passa ao desprendimento. E desprendimento com Jesus não é desperdício, é saber usar o que Deus colocou em nossas mãos. Se queres melhorar espiritualmente, passa a combater o egoísmo, reação da ignorância, que costuma ter durabilidade infindável nos caminhos dos homens. Os bens materiais te prenderão cada vez mais, fazendo a alma esquecer dos bens imperecíveis do espírito. É justo que cuides dos teus bens, se os tens, mas não com apego, de maneira a esquecer dos bens da vida eterna. Podes transformar o ouro em coisas santas e dignas de louvor, usá-lo em favor dos que padecem, servires dele para matar a fome e vestir os nus, dar teto aos desabrigados e amparar os que choram em duras provas. Sabendo que a reencarnação no amanhã te colocará em posição diferente da de hoje, deve saber o que fazer com as sobras. Elas são sementes que pode passar a semear. A inteligência nos convida a distribuir no serviço da caridade, pois somente ela salva e desapega os nossos corações do peso das inferioridades. O verdadeiro desinteresse é muito raro na Terra e é encarado como fenômeno quando o encontramos. No mundo superior ele é comum a todas as criaturas. Na Terra é uma raridade encontrar homens que já se desprenderam e desconhecem o egoísmo e o orgulho. Quando queremos as coisas para nós apenas, as paixões se alteram, buscando outras mais complicadas no certame da vida. Certamente que o apego às coisas materiais, bem como às paixões, turba os corpos espirituais que a alma usa. Eles entram em desarmonia e levam inquietação ao espírito. O interesse pessoal, por vezes, surge até mesmo no meio religioso.
Muitos fazem das casas de oração ponto comercial, usando a casa de Deus visando o ouro fácil. Busquemos em Lucas o capítulo 19, versículo 46. Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Vender as coisas santas, vender a palavra evangélica e cobrar pelo intercâmbio dos espíritos com os homens é o egoísmo na mais alta esfera das sombras. É a ignorância que se transforma em cegueira espiritual. É comércio dos mais ilícitos, é esquecer por completo da palavra santa e sábia de Jesus, quando ele disse, dai de graça o que de graça recebestes. Quem assim procede está apagando a luz do seu próprio caminho. O Evangelho de Jesus, em síntese, é o desprendimento. Ele nos ensina a usar os bens materiais e conquistar a luz espiritual pelo amor. Devemos lembrar que é dando que recebemos, é semeando que colhemos. A doutrina dos Espíritos chegou à Terra por misericórdia de Jesus, para mostrar à humanidade que devemos usar e não abusar do ouro, dos bens terrenos. Eles poderão ser muito úteis, mas desde quando venham a servir para enxugar as lágrimas e confortar os corações em desespero. Todos os vícios devem ser combatidos, todavia o interesse pessoal não pode existir no coração que deseja amar, servir, compreender e perdoar. Se estás a serviço do Cristo, no momento em que fores permutar as coisas santas, convida-o para participar e te aconselhar sobre como deve ser feita essa transação. Se a consciência não te deixar fazer esse convite, pelo peso que nele existe, abre pelo menos o Evangelho e pede a ele opinião. Se já estás familiarizado com os livros espíritas, não precisas dessas consultas. Oferta de graça o que de graça Deus está te dando, que o sol da paz começa a despontar em teu coração. Nesse texto aqui, acho que a frase de destaque é exatamente isso. Para tudo que você vai fazer, convida Jesus para fazer junto com você, como se ele estivesse do seu lado. Se você não tiver coragem de fazer isso, é porque a coisa está errada. Se nós usarmos essa estratégia como referência para as nossas atitudes, para as nossas condutas, se nós formos, por exemplo, para a nossa conversa, e nós convidarmos Jesus para ouvir o nosso bate-papo, para ouvir os nossos comentários, para assistir às nossas atitudes, se isso não for bom para nós, então é porque não está certo. Então essa estratégia eu acho que ela é definitiva para nós como referência para aqueles que precisam, para todos nós que precisamos, na verdade. O soldado colocou: todos os espíritos começam no mesmo ponto e terminam no mesmo fim. Os caminhos percorridos e o tempo decorrido que variam bastante, Pois é, cada um ali tem ali o seu próprio tempo, tem ali o seu próprio caminho, O importante é chegar. Na questão 896, há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saberem entregá-los de maneira razoável. Terão por isso algum mérito? Então, mais uma vez, há pessoas que são desinteressadas, mas pelo fato de não terem discernimento, que fazem com que aquilo que é doado, aquilo que é oferecido, seja realmente aproveitado, pelo fato de não saber como utilizar isso de modo razoável. Então, no caso, por exemplo, que se você vai fazer uma doação em dinheiro, pelo fato de você não ter a medida certa, você acaba doando esse dinheiro para qualquer pessoa de qualquer jeito. E você acaba se prejudicando, acaba fazendo com que aquele recurso não seja bem utilizado. Essa pessoa, mesmo fazendo isso de um modo não programado, de um modo não muito sábio, ela terá algum mérito? Nós podemos encontrar outra situação. Se você por acaso está andando pela rua e você vê alguém passando necessidade, você convida essa pessoa para ir para a tua casa. E aí então na sua casa você vai oferecer ali os recursos, você vai expor a sua família muitas vezes, você vai
fazer com que essa pessoa fique à vontade no seu espaço. A pergunta é, uma pessoa de bom senso faria isso? A menos que sejam ali situações específicas que você consiga analisar, que você consiga medir exatamente as consequências dessas ações, nós teríamos ali então mérito fazendo isso mesmo de um modo desequilibrado? A resposta: tem o mérito do desinteresse, não o do bem que poderiam fazer. Então aqui nesse caso, o desinteresse seria ali o primeiro benefício que ela colheria. Ela não é uma pessoa desinteressada, uma pessoa apegada, interessada naquilo, uma pessoa que mostra egoísmo. É uma virtude, mas o bem, exatamente o que ela poderia fazer, não é ali a parte mais virtuosa. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não é a de outros, a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que na verdade não estavam necessitados. Então aqui o que Kardec coloca, a pergunta que ele coloca, mais especificamente sobre essa parte de recursos financeiros, de doações que são feitas, isso acaba tendo alguma virtude? Então, por um lado, sim, mas não demonstra sabedoria. Então, até mesmo na caridade, há a necessidade de termos essa sabedoria, essa prudência, como é uma das virtudes que nós analisamos lá naquela relação de Aristóteles. Então, Jesus coloca que nós devemos ser mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Então, mesmo essa mansidão e essa astúcia também são ali atitudes, são virtudes que devem ser observadas diante também de um trabalho de caridade, por exemplo. Às vezes você quer fazer tanto a caridade, como acontece muitas vezes, essa paixão de que nós somos tomados, bom dia, professor. Essa paixão de que nós somos tomados diante de trabalhos que nós fazemos, faz, por exemplo, muitas vezes com que uma pessoa se doe de tal forma no seu tempo, nos seus esforços, que ele acaba prejudicando outras coisas. É o caso, por exemplo, de muitos trabalhadores de casas espíritas, de igrejas e tudo mais, que doa tanto o seu tempo e doa tanto os seus esforços que se esquece das responsabilidades da família. E aí então, dentro do centro espírita, ele tem a virtude, dentro de casa ele é um vilão. Porque ele não para em casa para poder ajudar quem precisa, ele faz a caridade para os outros, mas ele não faz a caridade maior que é dentro de casa. Então, até nesse caso, nós precisamos observar bem essa questão das virtudes. De que modo que ela está sendo aplicada, porque uma virtude sozinha, ela não tem ali a sua efetividade, ela precisa ser combinada com outras virtudes também. Porque ao mesmo tempo que você tem a generosidade, há a necessidade de você ter a prudência. Há a necessidade de você ter a sabedoria. Se você é um indivíduo prudente, mas você não tem generosidade, o seu cuidado vai fazer com que você fique limitado a uma série de ações que poderiam ser praticadas. Se você é paciente, mas ao mesmo tempo você não tem ali uma virtude que possa chamar a atenção daquele que comete aqueles equívocos, você simplesmente vai ser paciente o tempo todo. Você vai ter paciência, 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 até que vai chegar uma hora você vai dizer, escuta, você não vai parar de fazer isso? Chamar essa atenção da pessoa que comete o erro, isso também é importante. Então nós percebemos que a virtude maior, na verdade, não é uma única virtude, é uma combinação de todas elas. Que trabalhando em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, faz com que nós vivamos realmente essas virtudes do Evangelho, as virtudes de Jesus. Então é sempre importante, e nós temos nesse processo de autoconhecimento, sabermos exatamente qual é a virtude que mais se destaca e a que menos se destaca. Porque do contrário, a gente sempre vai andar de um modo meio manco, meio capenga. Anda para um lado, desequilibra para o outro, e nesse desequilíbrio todo a gente vai até avançar,
mas a gente dá um passo, dá 2 passos, volta um, fica atrasando todo o nosso desenvolvimento. Então essa colocação que é apresentada para nós é importante, que você tenha ali virtudes, né, que mostram o seu amor, mostram a sua devoção, mas ao mesmo tempo te traz prejuízo. Por isso que nós lembramos sempre que o sim é uma virtude, é uma caridade, mas o não também é uma virtude e é uma caridade. Ambos precisam ser aplicados. O sim muitas vezes te traz muitos problemas. O não também pode trazer. Então, qual é exatamente ali o momento em que nós vamos usar? Qual é a intensidade dessa nossa aceitação ou dessa nossa negativa? É exatamente o conhecimento dessas virtudes que vai fazer com que nós encontramos a medida correta. E é difícil. É uma sabedoria que nós precisamos alcançar. A Jane coloca para nós em cima, né, nosso amor próprio, né, sempre atenua as faltas que cometendo, tornando-as desculpáveis. É a autoindulgência, né, Jane, que a gente leu agora há pouco. Essa autoindulgência, porque a indulgência com o outro é você reconhecer que o outro pode cometer ali os seus erros pelas imperfeições naturais que ele traz. A nossa autoindulgência é mais perigosa, porque a gente tem a tendência sempre de amenizar mais ainda as nossas imperfeições. Dudu colocou, né, a minha coleção, a minha doação do meu ceitil é de modo pessoal, a minha caridade, né? Mas onde ficou a minha virtude, né? Ambos são importantes, né, Dudu? Porque você tem aquele que faz a doação do dinheiro, mas ele não se doa pessoalmente. Há aquele que não pode doar o dinheiro, mas se doa pessoalmente. Então, quer dizer, cada um vai encontrar ali o seu modo, o seu equilíbrio. Por isso que é colocado, né? Ninguém é pobre, miserável, que não possa fazer nenhuma doação. Nem que a sua maior riqueza seja a riqueza do tempo e da boa vontade. Você pode não doar nada de material, mas em compensação você se doa para o trabalho, você se doa para a participação. Isso também é uma virtude. Mas cada um vai se conhecer. Deixa eu ver, trago nessa vida ainda um processo moral pesado. Né? Ah, seja bem-vindo ao grupo. Ou você achou que você estava aqui você era o único, né, que estava nesse processo. E o que adiantaria, né, dar um pouco de ceitil mostrando a minha caridade, mas onde ficaria o meu processo moral nesse movimento de amor? Né? O amor desinteressado, em qualquer que seja, é sempre bem-vindo. Para muitos, pagar para que o outro faça é uma virtude, é uma caridade. E para outros, fazer a caridade é a maior virtude. Né? E para a gente poder concluir, deixa eu ver aqui quanto que falta para nós. Temos aqui ainda... temos alguns itens ainda. Né? Então nós vamos parar aqui, pessoal, já está na nossa hora. Nós paramos então aqui nesse que faz, né, que pratica a caridade sem discernimento, que foi a questão 896. E mais uma vez aqui, como nós vimos, né, essa caridade sem discernimento acaba sendo, na verdade, ali uma caridade por um lado, mas falta de uma virtude por um lado e um vício, uma imperfeição do outro. Né? Porque lembra que a caridade ela tem que estar junto com a prudência, com o equilíbrio. Então, nesse caso, por um lado tem o desinteresse pessoal, mas o outro, o bem que poderia fazer melhor, não foi feito. E o próximo questão, então, 897, é a que nós vamos estudar na próxima quinta-feira. Dudu colocou, então, não é só estou questionando esse formato, né, para que você, no seu conhecimento, nos traga, como trouxe algumas respostas, né, para refletirmos melhor sobre as nossas doações e nossas virtudes. Né. A gente tem que lembrar, né, Dudu, que muitas vezes o fato de nós termos uma vida material nem sempre tranquila, muitas vezes você tem um trabalho contado, você tem as dificuldades para você fazer, então você pode dizer assim, olha, infelizmente eu não posso fazer doações materiais, mas eu posso fazer minha doação, a doação pessoal do meu trabalho, do meu tempo, do meu esforço. Isso também é importante. Porque do contrário, você faz a caridade para o outro, mas você se coloca numa situação de dificuldade. Se você trabalha numa instituição, por exemplo, essa instituição você tem ali aqueles que trabalham para captação de recursos, você tem aqueles que fazem doação material, você tem tudo mais, e muitas vezes falta trabalhador.
Então cada um faz a doação naquilo que pode. Com o passar do tempo, a gente vai aprender a encontrar ali o ponto certo, até onde eu consigo fazer a doação material e até onde eu consigo fazer a doação do meu tempo, do meu esforço. Então o mais importante é a boa vontade de fazer as coisas e a ação propriamente dita. Com o passar do tempo a gente vai encontrar o equilíbrio. Eu não posso, por exemplo, em nome de uma caridade que não é emergencial, isso é o mais importante, em nome de uma caridade que não é emergencial, colocar minha família em sacrifício. No caso de alguém que é emergencial, eu falo, poxa vida, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um aperto aqui, um ajuste ali, eu vou ajudar. Mas em nome de um gesto de caridade, sendo que eu posso ajudar de outras formas, eu vou prejudicar a minha família, por exemplo, esse é o tipo de prudência que a gente tem que ter. Você faz a caridade fora de casa, mas você coloca a família dentro do problema. Tudo depende muito da forma como nós, da situação em que nós nos encontramos. Deixa eu ver aqui. O soldado lembrou, a matéria é neutra, bom ou mal é o que fazemos dela, cada um então aplica da forma que lhe convém. A Angelina colocou, ninguém não é tão pobre que não tenha algo para dar ou tão rico que não venha a precisar, e de fato. A Jane coloca também uma palavra de aplauso, de estímulo, de aplauso de boa causa, será sempre maravilhoso, que é o mais importante. E a Hermes lembrou também aqui, existe a caridade beneficente e a caridade benevolente, da mesma forma também. Então, pessoal, é isso. Nós paramos aqui na questão 897. E aí, então, nós vamos continuar no nosso próximo encontro. Então, esses estudos, essas reflexões sobre as virtudes, é o caminho que nós temos que seguir. É o caminho do desenvolvimento das virtudes, é o caminho do autoconhecimento, é o caminho do conhecimento, como nós vimos, estudar a teoria, entender o significado de cada virtude, de cada imperfeição, fazer o autoconhecimento para ver como isso funciona, como isso existe dentro de nós, e depois fazer o trabalho propriamente dito. Aí então cada um vai encontrar a medida certa, a medida adequada. Como eu sempre falo para vocês, acho que a melhor forma de nós desenvolvermos as virtudes é nós procurarmos as referências. Alguém mais virtuoso, alguém que demonstra uma capacidade maior, e nós nos espelharmos e procurarmos alcançar aquela mesma condição. Quando nós alcançamos, aí é a hora de encontrar uma nova referência, encontrar ali uma nova, um novo modelo de virtude. E assim a gente vai avançando, progredindo. Aquele que é autossuficiente consegue fazer isso, faz rapidamente. Na maioria das vezes, a nossa convivência uns com os outros tem exatamente esse objetivo, de fazer com que nós então nos espelhemos. Porque muitas vezes